Olá, bom dia, bom dia. Então, gente, a gente vai dar continuidade no nosso assunto sobre reprodução sexuada e assexuada, só que nesta aula de hoje nós vamos falar sobre a reprodução sexuada e assexuada em plantas, tá bom? Na aula passada nós falamos em relação aos animais. Nesta aula a gente vai falar das plantas. Bom, então vocês já sabem que as plantas elas podem se reproduzir tanto de forma sexuada como assexuada. Lembrando que a palavrinha reprodução é originar descendentes. Então, como é que a planta origina novos descendentes, novas plantinhas? Ela vai ter através da reprodução sexuada, que é a união de gametas do masculino e o feminino, ou através da reprodução assexuada, que não envolve gametas. Bom, antes disso, a gente vai entender um pouquinho sobre os órgãos vegetativos e reprodutivos. Então, a gente já sabe que as partes principais de uma planta são raiz, o caule e a folha. Essas três estruturas, raiz, caule e folha, elas são chamadas de órgãos vegetativos. Por quê? Porque elas ajudam a manter a planta viva. Por exemplo, a raiz tem a função de absorver do solo água e sais minerais, e tudo isso o caule conduz essa água e sais minerais para a folha. Aqui na folha, essa água e sais minerais, com a ação do sol e do gás carbônico, vai formar a glicose, que é o alimento para a própria planta. Essa glicose é distribuída para toda a planta. E por onde ela será distribuída? Pelo caule. Então, a raiz, caule e folha são órgãos da planta chamados de órgãos vegetativos, porque ajudam a manter a planta viva. Já os órgãos chamados de órgãos reprodutivos, eles não têm a ver com, a função deles não tem a ver com manter a planta viva, mas sim com a reprodução, ou seja, originar novos descendentes. E um desses órgãos é as flores. Vocês já viram por aí plantas com flores? Com certeza. Então, para que servem as flores? As flores, a função principal dela nas plantas é a reprodução, ou seja, para originar novas plantinhas. Bom, então, com as flores, a gente consegue perceber que, no caso delas, o tipo de reprodução é a reprodução sexuada. Então, o que é a reprodução sexuada em plantas? Como eu já falei, na reprodução sexuada envolve gameta, o gameta feminino e o gameta masculino. No nosso caso, dos animais, o gameta masculino é chamado de espermatozoide e o feminino é chamado de óvulo. E no caso das plantas, professora, o gameta masculino é igualzinho o nosso? Não, ele é diferente, mas o nome, assim, diferente no DNA, mas a estrutura também é parecida, porque tem cauda também, e o nome pode variar dependendo de algumas plantas. Por exemplo, aqui o, o óvulo, que é chamado no caso dos animais, nas plantas também ele pode ser chamado de óvulo aqui, que é o gameta feminino. E o espermatozoide pode ser chamado aqui, por exemplo, de anterozoide nas plantas. É só um nome que muda, mas eles fazem parte da reprodução sexuada. Peraí, professora, deixa eu ver se eu entendi. No caso dos animais, a reprodução sexuada tem que haver lá o macho e a fêmea, né? O homem e a mulher. O homem vai ter lá o gameta masculino, que pelo amor de Deus não é o pênis, não precisa de pênis, é o gameta. O gameta a gente vai ver em aulas mais lá pra frente, que está em um outro órgão do corpo masculino. E a mulher, ela tem o gameta feminino, que é o óvulo. Esses dois vão se unir. Isso acontece com nós, acontece com vários outros animais. Certo? Então, o que é a reprodução sexuada? É a união de gametas, masculino e feminino. Professora, tá, entendi. Então, geralmente nos animais a gente vê que tem o macho e a fêmea, que vai ter o gameta masculino e feminino. Ok. Mas e a planta, professora? A planta vai ter macho e fêmea? Então, vai lá fazer a dança do acasalamento e tal? Não. Há casos em que tem plantas que tem só o gameta masculino e tem plantas que tem só o gameta feminino, tá? Mas nesses casos, e também há casos em que a planta possui os dois, tanto o gameta masculino quanto feminino. Essas plantas são chamadas de hermafroditas. Neste caso aqui, desse exemplo, essa planta ela tem os dois, ela tem tanto o gameta masculino quanto feminino, certo? Então, como é que ocorre a reprodução sexuada?
A parte masculina da planta está aqui dentro dessa estrutura chamada de grão de pólen. Não sei se vocês já pegaram algumas flores por aí e tem umas bolinhas que a gente encosta e fica amarela. Aí suja todinha a nossa mão, amarelinha. Pois é, isso é o grão de pólen. O grão de pólen é uma estrutura que envolve o gameta masculino da planta. Então, dentro dele é que está lá pode ser chamado também de anterozoide. O anterozoide está lá dentro do grão de pólen, tá bom? Muito bem. E a planta também, nesse caso aqui, tem a parte feminina, que fica dentro dessa estrutura aqui, que é o tubo polínico. Aqui dentro tem a que a gente chama de oosfera, que é onde a gente vai encontrar o ovário, né? Onde a gente vai encontrar a estrutura feminina da planta, que pode ser chamada de óvulo também, né? Muito bem, então, o grão de pólen que fica nessa estrutura aqui, cai através do vento ou de pássaros que vão aqui se alimentar de néctar da planta. E então as flores produzem néctar, que é açúcar, por exemplo, o beija-flor, quando vai lá na flor, as abelhas, elas vão coletar esse açúcar, mas ao mesmo tempo fica grudado o grão de pólen nela. Então elas podem fazer aqui essa fecundação da planta, ou seja, unir aqui o grão de pólen para ele passar para se unir com a parte feminina, ou elas podem levar para fecundar outras plantas, entendeu? O vento, pássaro, abelha. Muito bem. Então vamos supor aqui que essa planta ela cruzou sozinha. Tá vendo como ela é independente, né? Então ela tem aqui a parte masculina que caiu aqui, que foi o grão de pólen. Então, ocorreu aqui a polinização. O que é a polinização? Quando o grão de pólen cai aqui nesse tubo, que é a parte que vai conduzir ele até a parte feminina, ok? Muito bem. O grão de pólen percorre todo esse tubo e aí ele se abre. Dentro dele é que está o gameta masculino, que vai se encontrar com o feminino e formar o zigoto. Ok? Lembra do zigoto? Quando um gameta feminino se une com o masculino, forma uma única célula. Essa única célula é chamada de zigoto. Esse zigoto se desenvolve e forma um embrião. Esse embrião ele fica envolvido por uma semente. Vocês já viram aí muitas frutas que têm semente? Muito bem, então a semente ela é responsável em nutrir esse embrião. E geralmente quando a gente vai querer fazer uma plantinha, a gente coloca a semente debaixo da terra e depois a gente vê que começa a surgir lá a plantinha. Por exemplo, com um grão de feijão, a gente consegue, né, envolver ele no algodão molhado e com o tempo a gente vai perceber que vai crescer lá uma plantinha. Muito bem, professora, então a semente, ela representa a reprodução sexuada, porque ela foi originada da união do gameta masculino com o gameta feminino. Tá bom? Aí, geralmente, em algumas plantas a semente é coberta por fruto, no caso aqui a maçã, né? A manga, o abacate. Então, quando a gente come o abacate, a gente encontra uma semente dentro, assim como a manga também. E dentro da semente está o embrião. Se a gente plantar lá a sementinha no solo, a gente vai ver que vai nascer uma nova plantinha. Aqui, ó, aí o exemplo da semente, que daqui surge uma plantinha, e essa plantinha se desenvolve e ganha um tamanho da fase adulta. Entenderam o que é reprodução sexuada? Então, o que tem que ficar bem claro é que ela envolve a união de gametas. A polinização é quando o grão de pólen cai aqui nesse tubo da parte feminina e é conduzido até o óvulo. A fertilização ou fecundação é quando ele libera o gameta masculino, né, que pode ser, vou chamar aqui de anterozoide, quando ele libera esse gameta para se unir com o gameta feminino. Aí sim, quando o gameta feminino se une com o masculino, a gente chama isso de fecundação ou fertilização. Muita informação, né, gente? Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Eu vou dar continuidade. E no outro vídeo, eu vou falar da reprodução assexuada. Deixa eu ver se é isso mesmo. Sim, vou falar da reprodução assexuada em plantas, tá? Aí eu vou parar aqui para o vídeo não ficar longo e vou gravar um outro, tá bom?